A vizinhança lembra. A vizinhança castiga. Essa é uma história que guardei comigo por alguns anos, e depois de descobrir o Revenge há alguns meses, decidi que finalmente é hora de contar ao mundo o que aconteceu com um sociopata que ousou enfrentar o bairro. Para preparar o cenário, eu costumava morar em uma cidade grande, mas não enorme, vamos chamá-la de Paulville. Eu morava perto de um subúrbio denso, entre prédios de apartamentos superlotados, um rio que cheirava a diesel na maré baixa e duas rodovias movimentadas. Eu era uma minoria nesse bairro e sofria muita pressão por isso. As pessoas não gostavam muito de pessoas brancas ali, mas alguns de nossos vizinhos nos aceitavam o suficiente para que, apesar de algumas desavenças entre famílias e as pancadas que vinham com elas, eu não me sentisse em perigo ao sair de casa. Era um bairro difícil, mas era meu lar, e ele protegia os seus. O centro comunitário era como um templo e, vamos chamá-la de AM, era a sacerdotisa. Em nosso bairro, ela era respeitada como uma divindade viva, e sua calma e compreensão refletiam seu status. Nunca vi agir sem seguir um código moral forte. E a última parte para preparar o cenário é o nosso antigo senhorio. Uma senhora asiática baixinha, com todos os estereótipos, gentil e doce. Nossa casa estava acima do salário dos meus pais e ela sabia disso. Ela fazia questão de arrumar trabalhos de reparo e manutenção para os inquilinos que estavam com problemas financeiros. Ela pagava a eles descontando parte do aluguel, muitas vezes um valor maior do que o trabalho que realizavam valia. Olhando para trás, isso provavelmente era ilegal, mas isso não importa porque ela faleceu. As circunstâncias em torno de sua morte eram suspeitas, mas nenhum dos suspeitos desempenha um papel nesta história, então não há necessidade de entrar em detalhes sobre isso. Seus filhos, que não queriam ter nada a ver com imóveis, assumiram o negócio. Eles não conseguiam entender como ela conseguia equilibrar os livros com tantos números negativos e começaram a vender propriedades, incluindo a nossa. Não guardo ressentimentos contra eles e ainda lhes desejo o melhor, mas o cara que comprou a casa, aqui entra o sociopata e a vítima de hoje. Esse cara não perdeu tempo em transformar nossas vidas num inferno. Sua primeira ação foi aumentar o aluguel. Aparentemente, quando a conta mudou de mãos, ele teve permissão para atualizar o valor do aluguel para os preços atuais. Já estávamos morando lá há vários anos e pagávamos abaixo do valor de mercado desde o início, então isso foi um golpe enorme por si só. O segundo golpe veio quando ele disse que o aluguel precisava estar quitado, na íntegra, no primeiro dia de cada mês, sem pagamentos parciais, sem negociações para reduzi-lo, sem prorrogações. Aluguel completo no primeiro dia do mês ou uma ordem de despejo no segundo. Isso estava esgotando nossas economias, mas estávamos sobrevivendo por enquanto. Enquanto isso, a Amy lutou arduamente para convencer a cidade a cofinanciar um projeto de revitalização para renovar todo o subúrbio envelhecido, e ela conseguiu. Uma rua de cada vez tinha filas de caminhões de obras quase todos os dias, e as pessoas estavam substituindo antigas tubulações vazando, tapando buracos nos quintais, consertando cercas, renovando a pintura. Era algo incrível e tentador para o sociopata. Sendo a casa localizada no canto do bairro, ela estava na última rua da lista, e o sociopata queria nos tirar de lá para poder colocar a casa novamente à venda após a reforma. Ele nunca disse isso diretamente, mas várias conversas deixaram suas intenções claras, até para mim, que tinha apenas 10 anos na época. Inspeções aleatórias, exagero de problemas menores na casa, e ele até tentou nos acusar falsamente de abuso animal porque nosso gato foi atacado por um guaxinim, acreditamos nós, e ele tentou afirmar que nós fizemos isso. Sim, porque um veterinário não seria capaz de distinguir entre feridas de faca e um ataque. Nós lemos os sinais e começamos a nos preparar para nos mudar. Decidimos nos mudar para a casa do meu irmão mais velho em um lugar que vou chamar de Banjola. A maioria de nós já havia se mudado, exceto meu outro irmão, que ficou para trás porque ainda tinha muitos laços sociais em Paulville e seu novo emprego significava que, se ele cortasse gastos, ele poderia continuar pagando as contas exageradas do sociopata. Bem, apesar de seus melhores esforços, ele ficou $20 abaixo do valor um mês e o sociopata aproveitou. Ele tinha 30 dias. Fizemos a viagem de 400 milhas de Banjola até Paulville para pegar o resto das nossas coisas, e não posso dizer que aprovei as condições de vida do meu irmão, mas acho que isso é irrelevante. O mês passou sem grandes eventos, acho que o sociopata achou que já havia vencido, então não havia necessidade de gastar combustível para ir lá e se gabar. O bairro ficou sabendo do que estava acontecendo, e foi a primeira vez em que voltei para aquele bairro sem receber nenhum chamado, nenhum olhar ameaçador, nenhuma observação racista.
Todo mundo se comportou com reverência. Foi meio perturbador, para ser honesto. Acho que as pessoas com renda mais baixa sabem o que significa ser despejado e sentiram que eu já estava passando por um momento ruim o suficiente. Bem, 20 dias depois, ele disse que era hora de sair. Ainda tínhamos uma semana, mas não importava, não tínhamos dinheiro para tentar lutar contra isso com um advogado. A Amy desceu dos céus e nos deu mais alguns dias, mas era evidente que ele realmente queria que saíssemos, possivelmente porque os caminhões de obras estavam agora a apenas uma rua de distância. A última vez que vi a casa onde cresci, os trabalhadores estavam jogando minhas coisas de infância em uma grande caixa quando supostamente ainda tínhamos 3 dias para sair. Tudo o que se segue é uma coleção de informações que recebi pelos rumores e por meio de telefonemas com pessoas presentes nos eventos. Imediatamente, o sociopata se mudou para a casa ele mesmo. Por que você pode estar se perguntando? As pessoas que eram proprietárias das casas em que moravam estavam tendo o custo total das reformas coberto pela cidade. Ele achou que, ao se mudar, conseguiria que essa casa que comprou por um preço de liquidação fosse renovada de graça e vendê-la por um preço mais alto. Mas a Amy não deixou barato. Ela explicou a ele que no momento em que o projeto de revitalização foi aprovado, aquela casa era um imóvel para aluguel, e eles não podem mudar o orçamento agora. Ela então explicou a ele que a cobertura parcial dos custos que havia sido aprovada era em nosso nome, não no dele, e ele não era elegível para ter os custos parciais cobertos também. Ele teria que pagar cada centavo por si mesmo, e já que o bairro inteiro estava passando por uma transformação, ele era obrigado a pelo menos renovar a parte exterior. Caso contrário, ela iria ver a casa condenada como um olhossauro ou em ruínas, ou qualquer que seja o termo legal. Ele fez as renovações de forma bem barata, basicamente colocou novos carpetes e uma nova camada de tinta, mas isso acabaria se voltando contra ele mais tarde. Em seguida, ele começou a tentar vender a casa de verdade. O bairro se lembrava do que ele havia feito. Havia vandalismo quando ninguém estava lá e barulhos altos dos vizinhos quando as pessoas estavam lá para olhar a casa, e sempre que um possível comprador perguntava por aí, recebia olhares desconfiados de qualquer pessoa com quem falassem. Eles garantiram que ele simplesmente não conseguisse vender a casa pelo valor de mercado. Depois de 3 meses disso, ele baixou o preço do anúncio. Um mês depois, ele baixou novamente e finalmente conseguiu um interessado. A Amy pessoalmente garantiu que ele tivesse que preencher cada única parte da papelada antes de a casa mudar de mãos. Cada parte da casa teve que ser inspecionada minuciosamente. E foi aí que o karma o alcançou. Em suas reformas apressadas e baratas, ele de alguma forma danificou as tubulações. Mofo. Negro. A Amy lembrou-se de como ele nos tratou e decidiu retribuir da mesma forma. Eu nunca soube exatamente como ela conseguiu, mas ela conseguiu atrasar a notícia do mofo negro sendo descoberto por vários dias, tempo suficiente para que, quando ele finalmente recebeu a notícia, não tivesse tempo suficiente para tentar limpá-lo ou fazer um último esforço desesperado para salvar a casa. A casa foi condenada dias depois. Em seu ato final, a Amy e membros do bairro apresentaram todas as reclamações e medidas judiciais possíveis e conseguiram fazer com que a cidade o obrigasse a demolir a casa imediatamente. Um custo que ele teve que pagar do próprio bolso. Ele tentou destruir uma família e quebrou leis apenas para ganhar dinheiro rápido, e, em vez disso, acabou lutando em uma batalha legal que durou 1 ano e acabou perdendo milhares. O bairro se lembra. O bairro pune. Principais comentários da comunidade. Aquela sensação de que, se eu fechar o Reddit agora, posso perder o post perfeito, e provavelmente falta apenas 1 ou 2 scrolls. Eu não tenho. Esta foi a melhor história para dormir que li em muito tempo. Obrigado. Posso fechar o Reddit agora. Eu trabalhei para um cara de cor, uma vez. A certa altura, ele e sua esposa, a branca, se mudaram para um bairro de maioria hispânica. Os habitantes locais eram distantes, mas não hostis. No entanto, sua esposa se sentia um pouco desconfortável indo e vindo sozinha. Um dia, quando ela voltava de uma ida ao supermercado, um carro cheio de jovens beligerantes afro-americanos parou ao lado dela, assediou-a e, finalmente, pararam o carro e saíram para enfrentá-la. Nesse ponto, todos os hispânicos fisicamente aptos do quarteirão saíram de suas casas, espancaram os agressores e destruíram o carro. Você não mexe com a vizinhança. Eu meio que quero dar aí todos na vizinhança um abraço.
Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!